A paz do Eterno a todos. Estamos aqui para mais um vídeo e estarei fazendo a partir de agora uma sequência aí, vamos estar produzindo uma sequência de vídeos para poder atender alguns irmãos aí da internet, alguns irmãos que têm entrado em contato com o nosso canal no YouTube, que têm entrado em contato também pelo Face, pelo e-mail, para alguns questionamentos. Muitos, ao entrar em contato, disseram que procurou em meu canal e viu que está faltando alguns temas, né, a serem abordados ainda. Na verdade, eu falei muito sobre a questão do templo, o dízimo também foi um tema que falamos bastante, aí temos vídeos aí no nosso canal falando sobre o vídeo. Inclusive, eu vou começar com um tema aqui abordado por um irmão aí no canal do YouTube, e eu não lembro aqui agora no momento o nome do irmão, mas ele viu aí sobre esse tema, os vídeos falando sobre o tema dízimo, e entrou em um questionamento sobre aquela passagem. Ele tem dúvidas sobre aquela passagem da viúva, narrado lá em capítulo 21 do Evangelho de Lucas. E ele chegou a questionar, então, o que seria aquilo? O Salvador teria aprovado aquela atitude de ofertar em dinheiro ali com a viúva, aquela viúva ofertando, e o próprio Salvador viu esta cena, este ato, e teria o Salvador aprovado aquela atitude? Então nós vamos observar neste momento, realmente, irmãos, algo fantástico, que ficou oculto por muito tempo. Eu sempre digo que, relacionado àquela passagem do Evangelho de Mateus, que tudo que estava em oculto seria... Tudo que estava em oculto seria revelado. E eu acredito que nós estamos nesse período, as coisas ocultas sendo reveladas. A Escritura, todo esse momento conosco, e esses detalhes, realmente nós não conseguimos enxergar. Mas nós estamos vivendo esse momento de profecia do Salvador, que ele disse que seria revelado todas essas coisas. Tudo que estava em oculto seria anunciado nos telhados. E acredito que muitos irmãos aí têm anunciado, estão em cima do telhado, anunciando esta verdade, essas verdades da Escritura. Bom, e é tremendo esta passagem, irmãos. Eu sempre tenho comentado isso no programa de rádio, ou agora também fazendo esses vídeos em casa. Eu sempre tenho comentado sobre isso, mas nunca peguei o capítulo aqui para analisar juntamente com os amados. E nós vamos aproveitar então a pedido desse irmão. Tem outros pedidos sobre ceia, sobre sábado também. Teve alguns irmãos que comentaram sobre... Eu tenho um vídeo já falando sobre o sábado, mas tem alguns irmãos que desejam que eu esteja falando algo mais voltado para a religião em si, que aborda, que segue essa doutrina de guardar o dia físico, sábado, e outros temas também. Nós vamos estar aí tentando atender os amados irmãos que têm entrado em contato conosco, querendo saber a nossa opinião sobre isso, sobre o arrebatamento. Então vamos estar falando sobre isso também. Mas hoje, neste vídeo, nós vamos estar abordando esse tema, falando esse tema, concernente sempre com a Escritura. A viúva deu aquela oferta em dinheiro, as últimas moedas que ela depositou ali. Então teria o Salvador aprovado aquela atitude? Então nós vamos perceber isso aqui, lembrando que não é dízimo, ali foi mencionado oferta. Nós vamos perceber aqui no capítulo 21 de Lucas, Evangelho de São Lucas, isso, vocês vão estar acompanhando comigo aqui, a oferta da viúva. Sempre eu digo que, para não ficar preso a essas epígrafes, aos capítulos, números de capítulos, números de versículos, porque eles realmente traem a nossa mente, o nosso subconsciente, e faz com que nós não enxergamos o contexto no qual está sendo inserido ali o texto. Algo tremendo aqui é que, para começar, aqui a viuvinha depositou ofertas, as últimas moedas, naquele momento, e Jesus observou, o Salvador observou esta atitude. Primeiro ponto, qualquer dúvida a respeito do dízimo, nós temos vídeos aí falando sobre o dízimo, né, tudo sobre o dízimo. Tem 2 vídeos aí que eu venho lendo aquele estudo que eu mesmo escrevi sobre o dízimo.
E ali a gente tenta falar sobre todas as passagens referentes a este tema. Nosso tema aqui hoje é a oferta da viúva. Então, qualquer dúvida, você volta e assiste esses vídeos, que lá eu falo muita coisa sobre o dízimo. Mas para começarmos aqui a falar sobre esta passagem da viuvinha, nós vamos voltar aí em alguns pontos que eu já falei, nos vídeos também sobre o dízimo, que é Números 18 e 24, só para a gente relembrar alguma coisa que vai ser importante para falar sobre isso aqui agora. Números 18, versículo 24, fala para quem foi destinado os dízimos de Israel. Porque os dízimos dos filhos de Israel, que oferecerem ao Senhor em oferta alçada, tenho dado por herança aos levitas, ou seja, a tribo de Levi. Somente os levitas, conforme está nesse mesmo livro de Números, somente os levitas poderiam receber os dízimos. Por herança aos levitas, porquanto eu lhes disse, no meio dos filhos de Israel, nenhuma herança herdareis. Eles não tinham terra, possessão para plantar, colher e se alimentar. Então as demais tribos que tinham que trazer a sua colheita, a 10ª parte, para que os levitas tivessem também o alimento. E no Pentateuco, no livro de Números, Deuteronômio, nós temos passagens ali afirmando que esse dízimo, essa colheita, esses cereais, animais, que os levitas recebiam, eles tinham também que sustentar também os órfãos, viúvas e os desterrados, estrangeiros, que os viajantes que passavam por ali não tinham onde ficar e não tinha alimento. Então os levitas tinham essa função também de receber esse alimento, se alimentar e também alimentar o órfão, a viúva e o estrangeiro. Ou seja, pessoas que não tinham ninguém para sustentá-los. Então esta era também a função dos levitas, conforme descrito também em Deuteronômio, uma passagem que eu li bastante também e comentei no nosso estudo sobre o dízimo. Deuteronômio 14, versículo 27 ao 29. Porém, não desampararás o levita que está dentro das tuas portas, pois não tem parte nem herança contigo. Ou seja, eles não receberam terra. Lá em Josué também descreve isso aí. Eles não receberam as terras. Ao fim de 3 anos tirarás todos os dízimos da tua novidade. No mesmo ano e os recolherás nas tuas portas. Então virá o levita, pois nem parte nem herança tem contigo, não receberam terra. E o estrangeiro, e o órfão, e a viúva, que estão dentro das tuas portas, e comerão e fartar-se-ão, para que o Senhor, o Criador, teu Deus, te abençoe em toda a obra das tuas mãos que fizeres. Então veja que o dízimo era direcionado aos levitas, e os levitas também tinham esta missão de cuidar dos estrangeiros, dos órfãos e das viúvas. Aqui é o segredo. E das viúvas também. Mas o interessante, amados, vamos voltar aqui em Lucas capítulo 21. Lucas capítulo 21. E nós vamos ver algo tremendo, irmãos, que infelizmente ficou em oculto por todo esse tempo, e nós sendo escravos ou alienados pela religião. Vamos observar esta passagem aqui com calma. Começa assim Lucas capítulo 21, versículo 1. E olhando ele, viu os ricos lançarem as suas ofertas na arca do tesouro. E viu também uma pobre viúva lançar ali 2 pequenas moedas. E disse, em verdade vos digo, que lançou mais do que todos esta pobre viúva. Porque todos aqueles deram como ofertas de Deus do que lhes sobejava. Mas esta da sua pobreza deu todo o sustento que tinha. Eu acredito que os amados que me ouvem já ouviu muito esta passagem pelo sistema religioso, pelos líderes religiosos, argumentando que você tem que dar a oferta, se possível até, conforme a tua fé, até tudo que você tenha, como fez esta viúva. Eu acredito que se lermos esta passagem e então falarmos desta passagem para as pessoas, elas vão entender então, ao olhar aqui na Escritura, esta parte fragmentada, que elas precisam realmente dar ofertas em dinheiro e, se possível for, conforme a fé, até tudo que ela possua. Conforme a fé, né? Dê conforme a sua fé. Então o sistema religioso mostra esta passagem, esses poucos versos aqui fragmentados para as pessoas, no intento de recolher as ofertas, os dinheiros,
das viúvas. Então, se a viúva está dando com fé, se a viúva que não tinha nada está dando, imagine quem tem. Esses sim, então, que deveriam dar as ofertas, o dinheiro, nos templos, nos gasofilácios, dos templos afora. Mas, irmãos, veja que a verdade estava muito próxima, mas a nossa mente ficou ofuscada por causa desta religião, que nos ensinou assim, ó, pegando partes fragmentadas da Escritura e fazendo com que nós acreditássemos em suas teorias, teses, teologias. Mas veja que tremendo, irmãos. Para entender esta passagem de Lucas capítulo 21, que inclusive foi colocado aqui um capítulo 21 e uma epígrafe, a oferta da viúva, fazendo o nosso subconsciente já ler acreditando que aquela viúva deu uma oferta para a obra de Deus, para a obra do Criador. Para entender isso aqui, amados, nós precisamos vir lendo. Nós estamos aqui em Lucas capítulo 21. Nós precisamos, se possível, ler todo o Evangelho. Mas eu vou dar só um direcionamento para que você, amado, possa ler tudo. Todos os versículos, capítulos que você está aqui, leia o livro todo. Leia tudo para que você possa perceber o contexto do que está sendo dito, escrito, narrado ali naquela passagem. Olha que tremendo, amados. Nós vamos aqui voltar, então. Nós temos que voltar, porque a Escritura não foi feita com esses números de capítulo e versículo. Nós temos que voltar para entender. E aí depois também nós vamos dar sequência do que nós lemos aqui. Não fazer como a religião faz, ler apenas esta parte fragmentada para as pessoas, porque elas acreditarão nisso, que devem dar essa oferta de dinheiro para a casa do Senhor ou do Criador, como eles julgam. Então vamos voltar aqui, amados, em Lucas capítulo 20. Seria bom que lesse todo. Nesse capítulo o Salvador cita até a parábola ali da moeda, e que os fariseus, os líderes religiosos da época, entenderam, conforme está na narrativa aqui, em Lucas capítulo 20, entenderam que o Salvador estaria falando deles, negativamente. É só você ler, você vai perceber. Mas eu vou aqui só para a gente compreender esta passagem e responder ao amado que pediu que nós produzíssemos este vídeo. Lucas 20, do 45, olha só, não precisa ir muito longe, mas do Lucas capítulo 20, um capítulo anterior àquela passagem da oferta da viúva. Lucas capítulo 20, começando do verso 45, já dá para nós termos uma ideia do que realmente aconteceu. Veja bem. E ouvindo todo o povo, disse Jesus, o Salvador, aos seus discípulos. O Salvador vai falar aos seus discípulos: guardai-vos dos escribas. Quem eram os escribas? Isso aqui que a religião não ensina para as pessoas. Os escribas, né? Os escribas era também ali, faziam parte ali daquele grupo dos religiosos, dos líderes, que tinham a função de escrever. Porque naquele tempo não tinha as máquinas copiadoras para imprimir as escrituras. Eles tinham que escrever manualmente. Então esses escribas tinham essa função. Em alguns pontos do Evangelho até, supostamente, o Salvador estaria já acusando ele de usar falsa pena. Os escribas fazia parte dos doutores da lei, os líderes religiosos da época. Só que a religião não ensina isso. Guardai-vos dos escribas, que querem andar com vestes compridas. Será que teria alguma semelhança com os dias de hoje? Querem andar com vestes compridas e amam as saudações nas praças e as principais cadeiras nas sinagogas e os primeiros lugares nos banquetes, que devoram as casas das viúvas. Olha que acusação grave do Salvador para eles, para os escribas. Que devoram as casas das viúvas, fazendo por pretexto largas orações, estes receberão maior condenação. Amados, infelizmente, a religião, os que criaram essa religião, desde Constantino para cá, colocaram esses números de capítulos e versículos, no qual nós somos traídos por eles e não conseguimos entender o conceito, o contexto ali. Então veja aqui que no capítulo 20, 45 a 47, antes de chegar em Lucas capítulo 21, que vai começar agora, se não fosse esse número de capítulo e versículo, já começaria a narrativa da oferta da viúva. Veja o que o Salvador fala antes de observar esse ato. Ele está fazendo uma acusação aqui aos escribas. Ele está fazendo aqui uma acusação aos escribas.
Olha só, guardai-vos dos escribas, que querem andar com vestes compridas e amam as saudações nas praças, e as principais cadeiras nas sinagogas, e os primeiros lugares nos banquetes, que devoram as casas das viúvas. Eles devoram as casas das viúvas, fazendo por pretexto largas orações. Esses receberão maior condenação. Então o Salvador aqui está condenando a prática dos fariseus, dos líderes, doutores da lei. Olha, eles devoram a casa das viúvas. Eles vão receber uma condenação maior por causa disso. Era para eles estar cuidando, conforme já nós vimos lá nos livros, lá em Deuteronômio, Números. Era para eles receberem o alimento, o dízimo, e era para eles estar cuidando das viúvas e não tirando delas. No capítulo anterior, amados. Olha só, vamos passar agora para Lucas capítulo 21. Nós estamos em Lucas capítulo 20, 45 e 47. Lemos aqui o último versículo do capítulo 20. Infelizmente, nós somos traídos por esses números de capítulo e versículo e não entendemos. Olha que estava na cara, irmãos. Estava na cara. Que devoram as casas das viúvas, fazendo por pretexto largas orações, estes receberão maior condenação. Lucas 21, veja, ó, se não fosse esse número de capítulo, já continuaria a narrativa. Eu vou tentar ler aqui sem parar. Que devoram as casas das viúvas, fazendo por pretexto largas orações. Estes receberão maior condenação. E olhando ele, depois que ele fala isso, e olhando ele, viu os ricos lançarem as suas ofertas na arca do tesouro. E viu também uma pobre viúva lançar ali 2 pequenas moedas. Jesus está dizendo, olha, eles devoram as casas das viúvas e ficam fazendo longas orações por pretexto. Eles fazem isso. Eles fazem isso. E aí, no mesmo momento, o Salvador continua falando, e olhando ele, viu os ricos lançarem as suas ofertas. Olha, veja que se não fosse esse número de capítulo, se não fosse esta epígrafe, olha, a oferta da viúva, se não fosse esse número de capítulo aqui, ó, Lucas 21, seria uma sequência que entenderíamos. Olha, eles devoram as casas das viúvas, eles receberão uma condenação maior. E olhando ele continua falando, e olhando ele viu, aqui continua o Lucas, continua narrando, e olhando ele viu os ricos lançarem as suas ofertas na arca do tesouro. E viu também uma pobre viúva lançar ali 2 pequenas moedas. E disse, em verdade vos digo, que lançou mais do que todos esta pobre viúva. Porque todos aqueles deram como oferta de Deus do que lhe sobejava, mas esta da sua pobreza deu todo o sustento que tinha. Olha só, aqui na versão de João Ferreira de Almeida, está dizendo, porque todos aqueles deram como ofertas de Deus. Na versão João Ferreira de Almeida, revista corrigida, está como oferta de Deus. Vamos ver na versão aqui católica. Pois todos os outros depositaram do que estava sobrando para eles. Mas a viúva, na sua pobreza, depositou tudo o que possuía para viver. Pois todos os outros depositaram o que estava sobrando para eles. Para eles, não para Deus, para eles. Vamos aqui para a versão, não estou defendendo a versão, mas nós temos que ler várias para entender o contexto. NVI, todos esses deram do que lhe sobrava, mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que possuía para viver. Ela deu tudo o que tinha para viver. Ela deu tudo o que tinha para viver. João Ferreira de Almeida, nós lemos, nova linguagem de hoje. Porque os outros deram do que estava sobrando, porém ela, que é tão pobre, deu tudo o que tinha para viver. Aqui não está falando que era para Deus. Somente na versão João Ferreira de Almeida, a versão dos protestantes, é que diz que estava dando para Deus. Versão viva. Pois eles deram um pouco do que não precisam, porém ela, pobre, como é, deu tudo o que tem. Deixa eu ler aqui o versículo anterior. Realmente, comentou ele, esta viúva pobre deu mais do que todos os outros, pois eles deram um pouco do que não precisam, porém ela pobre, como é, deu tudo o que tem. Versão católica nós já lemos. Então veja, é a única versão aqui que vai dizer que é para Deus, ó, porque todos aqueles deram como ofertas de Deus do que lhes sobejava. Nem a linguagem de hoje fala que é para Deus, porque os outros deram do que estava sobrando, porém ela, que é tão pobre, deu tudo o que tinha para viver. Somente a João Ferreira de Almeida, revista corrigida, vai dizer que é para Deus, porque todos aqueles deram como ofertas de Deus do que lhe sobejava, mas esta da sua pobreza deu todo o sustento que tinha.
O que nós temos? Todo o sustento que tinha. Na versão, aqui vamos pegar outra versão qualquer, que parece que todas dizem isso. Ela deu para viver. A versão católica também está expressando isso. Não deu para Deus, pois todos os outros depositaram do que estava sobrando para eles. Para eles. Para os líderes. Mas a viúva, na sua pobreza, depositou tudo o que possuía para viver. Aqui inverteu os valores, amados. Aonde foi que o Criador pediu para esses homens pegar dinheiro da viúva? Pelo contrário, se nós lemos a lei, era ao contrário. Eles recebiam os dízimos, colheitas, cereais, animais, das tribos de Israel, e eles deveriam cuidar das viúvas, dos órfãos e do estrangeiro. O que eles estavam fazendo aqui? Estavam tirando. Como nós lemos lá em Lucas, o capítulo anterior, estavam devorando a casa, tirando tudo. Estavam devorando a casa das viúvas. Eles vão ter condenação maior por causa disso. Estes hoje, que estão devorando as viúvas, que estão devorando ainda, pedindo dinheiro para elas, vão ter condenação maior. Foi o que o Salvador expressou aqui. Lucas, aqui escrevendo, expressou isso aqui em Lucas capítulo 20. No último versículo, antes de ir para o 21, que narra a passagem ali da viuvinha. Então, olha só, o Salvador está dizendo aqui que aprovou o ato dela? Não. Ele está falando que ela deu mais. Por que ela deu mais? Mesmo dando um pouquinho, ela deu mais. Porque ela estava dando tudo que tinha. Mas por quê? Ela pensava que aquilo, a fé, conforme a fé dela, e muitos hoje enganados por ter uma fé verdadeira no Salvador, estão dando pensando que é do Criador, pensando que é mandamento dele, estão dando de bom coração. Por isso que esses homens vão ter condenação maior, porque estão enganando essas pessoas. Estão enganando essas pessoas. Então o Salvador está dizendo que ela deu mais do que os outros que sobrava. Mas o Salvador não falou que... Porque se fosse para o Salvador, por que não deu para ele que estava ali? Para o Salvador. E deu ali para eles, para os fariseus, para os escribas, que devoravam a casa das viúvas e não ajudavam. E aqui está dizendo, depositou tudo que possuía para viver. Para que ela pudesse viver. Ela deu. Para que ela pudesse viver. E aí, amados, o mais interessante de tudo, que depois que o Salvador fala para os fariseus, fala para os discípulos dos fariseus, dos escribas, que eles devoravam as casas das viúvas, que eles teriam condenação maior por causa disso. E aí ele começa a narrar essa passagem aqui da viúva dando dinheiro para os escribas, sendo que era para eles cuidarem das viúvas, e não o contrário, como estava acontecendo aqui. Se você vir lendo, você vai ver que o Salvador começou a analisar essas coisas no templo, lá no templo. E aí, amados, veja aqui, olha que interessante. Depois que diz isso aqui, porque todos aqueles deram como oferta de Deus, estou lendo a João Ferreira de Almeida, que é normalmente que os protestantes usam, deram como oferta de Deus do que lhes sobejava. Não defendo religião, nenhuma religião. A religião pura e imaculada para com o Pai é esta: visitar o órfão, a viúva, nas suas tribulações, não se manchar com a corrupção do mundo, não fazer acepção de pessoas, como está lá em Tiago, capítulo 1 e 2, que lá está dizendo tudo a verdadeira religião. E, infelizmente, por causa desses capítulos, a gente não consegue entender também o contexto. Não defendo religião e nem tradução. Nós temos que ler várias para entender o contexto, para ir juntando as peças da manipulação que o homem fez até hoje. Porque todos aqueles deram como oferta de Deus, mas não aqui em outras nós vemos que foi para eles, para os líderes, do que lhes sobejava, mas esta da sua pobreza deu todo o sustento que tinha. Que tremendo, irmãos. Olha que continua. Infelizmente tem essa epígrafe aqui, os sinais do fim. Mas não, já continua dizendo, deu todo o sustento que tinha. E dizendo a alguns a respeito do templo, onde aquela viúva estava entregando ali aquelas últimas moedas, que estava ornado de formosas pedras e dádivas, tirando tudo da viúva, para ornar de pedras e dádivas, tirando da viúva, como nós vimos já desde o capítulo 20, tirando tudo das viúvas. Disse, quanto a esta coisa que vedes, dias virão em que se não deixará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Depois que o Salvador viu tudo isso, ele falou, olha, não vai ficar pedra sobre pedra. Aqui em Lucas 21, o Salvador está falando para os discípulos, está falando do templo. Não está falando do corpo dele, como está lá em João capítulo 2. Em João capítulo 2 ele falava do corpo dele, do templo do corpo dele. E ele falava do templo do seu corpo. Ali ele estava falando para os fariseus, e os fariseus não entenderam. Pensaram que o Salvador estaria falando do templo de alvenaria. Aqui o Salvador está falando para os discípulos, após ver esta cena triste, que era para
os fariseus estarem ajudando as viúvas, porque essa era a missão deles, como nós vimos, lá desde das leis, eles estavam fazendo ao contrário, estava devorando a casa das viúvas, conforme o capítulo anterior já nos fala. Infelizmente, colocaram esse número de capítulo, epígrafe, que nós não entendemos. E depois que ele viu todas essas práticas, esses enganos, ele fala para os discípulos, não vai ficar pedra sobre pedra que não seja derrubada. E foi o que aconteceu ali 70, 80 anos depois de Cristo, do Salvador. Roma, então, conquista Jerusalém e destrói aquele templo, mas o engano continua. Não parou por ali. O engano continua. Hoje, muitos e muitos templos se formaram e muitos líderes fazem como esses, devoram a casa das viúvas. Mas está escrito, serão maior a sua condenação. Vamos novamente para encerrar, Lucas capítulo 20, capítulo 46 e 47. Guardai-vos dos escribas, que querem andar com vestes compridas e amam as saudações nas praças e as principais cadeiras das sinagogas, alguma semelhança com hoje, e os primeiros lugares nos banquetes, que devoram as casas das viúvas, fazendo por pretexto largas orações. Esses receberão condenação maior. E olhando ele, viu os ricos lançarem as suas ofertas na arca do tesouro, e viu também uma pobre viúva lançar ali 2 pequenas moedas, e disse, em verdade vos digo, que lançou mais do que todos esta pobre viúva, porque todos aqueles deram como oferta de Deus, deram para os escribas, para os líderes, como nós vimos nas outras versões, do que lhe sobejava, mas esta, da sua pobreza, deu todo o sustento que tinha. E dizendo alguns a respeito do templo, que estava ornado de formosas pedras e dádivas, disse, não preocupem com este engano. Quanto a estas coisas que vedes, quanto a essas coisas que vocês viram, esses enganos que vocês viram, dias virão em que se não deixará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Esta é a história, verdadeira história da oferta da viúva. A paz a todos. Até a próxima, amados.